A paz, irmãos. Estamos mais um dia aqui para trazer uma palavra do coração do Senhor para nós, né? O Senhor nos revelou essa palavra na semana passada e essa palavra ardeu nos nossos corações, né? Essa palavra foi revelada por uma outra irmã, né? Uma outra irmã que congrega conosco como corpo de Cristo, que ora conosco, que tá ligado, né? Na videira verdadeira, porque Jesus é a cabeça e nós somos membros um dos outros e precisamos estar ligados como igreja para receber a palavra do Senhor, para receber a direção de Deus. E essa nossa irmã Flávia, ela recebeu essa palavra e essa palavra nos edificou bastante. Essa palavra ela foi palavra da nossa célula, foi palavra do meu culto doméstico na semana passada, nosso culto familiar, né? O culto que a gente faz nos dias de sábado. E foi uma palavra que o Senhor falou demais conosco, nos trazendo a responsabilidade, né? De cuidar de pessoas, de ovelhas. A palavra fala sobre as ovelhas, né? As ovelhas do Senhor e dos pastores, dos líderes. E essa palavra ela está em Ezequiel, no capítulo 34. Então vamos orar, pedir direção ao Senhor, pedir sabedoria ao Pai. Pai, obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais um dia, Senhor, para falar do Teu nome, Senhor, para que a Tua palavra, Senhor, seja alimento para nós, Senhor. Obrigada, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Te agradecemos, Senhor, mais um dia por estarmos aqui, ouvindo, Senhor, a voz do pastor, ouvindo, Senhor, as revelações que o Senhor nos traz, que vem do céu para edificar a Tua igreja. Senhor, nos dá sabedoria, Pai, nos dá entendimento, nos dá compreensão, nos dá discernimento, Senhor, e nos fala, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui para nos encaminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua revelação, porque a Bíblia é a Tua palavra, é a Tua boca, é a Tua revelação. E nós não queremos nada que vem de nós, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos ler aqui Ezequiel 34, de 1 até o 10. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, nem curam a doente, nem enfaixaram as feridas. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens.
As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e tornou-se comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho. Ouçam a palavra do Senhor. Ó pastores, assim diz o soberano Senhor, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-los, para que os pastores não mais se alimentem de si, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Então, irmãos, essa palavra, né, ela é uma repreensão muito grande, que não vem só para aquele tempo, né? Aquele tempo quando Ezequiel falou isso. Mas essa repreensão, ela se aplica nos tempos de hoje. Essa repreensão, ela se aplica aos pastores de hoje, aos líderes de hoje e a nós, que fazemos parte do reino de Deus. E porque fazemos parte do reino deles, do reino de Deus, precisamos também cuidar das ovelhas. Precisamos cuidar das que estão feridas, das que estão desviadas, das que estão sofrendo, daquelas que estão perdidas, que estão vagueando, que não têm direção. Então, porque a partir do momento que a gente passa a fazer parte do reino de Deus, Ele nos dá a missão de ide, fazer discípulos, ensinar, batizar e mostrar o caminho, né, que elas precisam seguir. Então, o Senhor nos chama a fazer discípulos, lá em Mateus 28:19. Ide fazer discípulos de todas as nações. Então, é um chamado para que quem faz parte do reino, que é ovelha, porque aqui, mais na frente, a gente vai ouvir falar, no 11, ele fala assim: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e cuidarei, e delas cuidarei. Então, aqui, o profeta Ezequiel fala do Messias, né? Do Messias do bom pastor, de Jesus, que viria cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel, que cuidaria deles com amor, que apacentaria, que cuidaria, que amaria e que ensinaria o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho que a gente precisa seguir. E quem ouve a voz do bom pastor, obedece à voz dele. E porque a gente obedece, a gente é cuidado por ele, é cuidado por algum líder para a gente cuidar. A gente é cuidado para cuidar de pessoas. É um cuidando dos outros. Eu recebi o cuidado de alguém. Alguém chegou até a mim e me trouxe a palavra da salvação, né? A palavra que cura, que liberta. E porque eu recebi essa palavra, a partir desse momento, eu também passo
a cuidar de pessoas, a amar pessoas, a apacentar ovelhas, a cuidar de ovelhas, a ensinar, a batizar. Essa é a função, né, do povo de Deus na terra, de testemunhar de Jesus, daquilo que Ele fez na nossa vida, das transformações que Ele fez na nossa vida, na nossa casa, as libertações, né, em todas as áreas da nossa vida, o cuidado, o amor, porque Ele tanto nos amou, Ele se entregou por nós, né? Ele tanto amou, Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho. E o amor que Jesus tem por nós é um amor sacrificial. Ele morreu por nós. E nós também precisamos cuidar, amar do povo que tá preso, que está ferido, que está abatido, que está desviado, que está sofrendo, que está com cinzas na cabeça, que está com veste de lamento, que os endemoniados, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os famintos, porque Jesus fala que a gente não vai negar Ele, né? Quando nós estivermos a oportunidade de cuidar dos famintos, dos que estão presos, dos que estão desvalidos, dos que estão em hospitais. Então, esse é o nosso papel como ovelhas de Jesus, do bom pastor, é cuidar de pessoas. Somos cuidados para cuidar. Somos amados e sarados para sarar, para curar, para levar cura, salvação, libertação para as ovelhas. Então aqui é uma repreensão do 1 ao 10, é uma repreensão muito grande contra os líderes, né? Contra pastores religiosos, lideranças políticas e religiosas, porque vivem de religiosidade ou política e não cuida daqueles que o Senhor confiou, né? Confiou para aquele líder cuidar, para aquele líder amar. E a palavra diz aqui que eles estão só se engordando, né? Eles estão se alimentando bem, eles estão se vestindo bem e o povo está sofrendo. O povo está sem recurso, o povo está sem alimento, o povo está perecendo, né? O povo perece, enquanto a liderança que devia amar, instruir, com justiça, com fidelidade, com sabedoria, com entendimento. A palavra aqui em Jeremias 3,15, que os pastores, eles cuidam segundo o coração de Deus. E eles apacentam as ovelhas com inteligência e conhecimento. Lá em Jeremias 3,15, essa palavra nos diz isso, que os bons pastores que o Senhor coloca, os bons líderes, eles apacentam o povo, as ovelhas, com inteligência e conhecimento. Eles usam da sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, não é a sabedoria que a gente conhece. É a sabedoria que vem do alto, e a sabedoria, quando ela vem do alto, há temor, né? Há temor a Deus. E a gente entende que aqueles que o Senhor nos dá para amar e cuidar, a gente tem que cuidar com fidelidade, com amor, porque é uma grande responsabilidade. E nós vamos ser, tem uma palavra que eu anotei aqui, nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados por essas ovelhas e pela má administração daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Porque se o Senhor nos dá um recurso para a gente cuidar, amar, e a gente está
negligenciando as ovelhas do Senhor, nós seremos... o Senhor vai nos chamar a responsabilidade daquilo, vai nos cobrar a responsabilidade daquilo que Ele nos deu para cuidar, né? Então, aqui do 23 ao 24, ele fala: porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será líder no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Então, aqui no versículo 23 ao 24, o Senhor nos fala do bom pastor, né? Nos fala de Jesus. Jesus que ainda viria, né? Porque essa passagem está no Antigo Testamento. Então fala de Jesus que ele mesmo cuidaria, amaria, apacentaria, mostraria o caminho para as ovelhas, e fala de uma liderança que vem do coração de Deus, servos fiéis, uma liderança fiel, que aí ele fala aqui no meu servo Davi será líder no meio delas. Um líder fiel, um líder segundo o coração de Deus. Ele tiraria os líderes infiéis, aqueles que o Senhor deu às ovelhas, e eles negligenciaram as ovelhas, eles deixaram perdidas, abandonadas, excluídas, vagando, e colocaria um outro líder, um líder segundo o coração de Deus, para cuidar dessas ovelhas, né? E aí a gente vê do 30 ao 31. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e elas, a nação de Israel, são o meu povo. Para a palavra do soberano Senhor: vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Então, gente, essa palavra, essa passagem aqui, esse versículo, esses 2 versículos, então elas saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Estou com elas. Então aqui a gente vê o amor de Deus, independente se o homem que deveria cuidar dessas ovelhas, amar, instruir, guardar, zelar, alimentar, porque aqui ele fala de alimento físico, né? Mas alimento espiritual, a palavra que vem do alto, porque o Senhor institui liderança na terra para ser canal de bênção para aqueles que são novos, para aqueles que ainda têm insegurança, para aqueles que estão ainda desviados, perdidos. Então, os líderes, eles têm uma direção maior do Senhor, né? Um norte maior que vem do alto, a palavra, o pão que desce do céu, para que possa instruir aquelas ovelhas novas, as ovelhas que estão inseguras, as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão vagueando, as que estão feridas, porque a gente sabe que nesse mundo a gente é muito afligido, né? Nós somos muito afligidos. A Bíblia diz que nós somos, no mundo nós seremos abalados. Então, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Então, aqueles que estão sobre a rocha, estão firmados, estão com as suas raízes fortes, que a semente não está
na terra seca, nem na rocha, mas estão firmados, né? Estão com raízes profundas e essas raízes estão levando as águas. Essas pessoas ainda estão ali no início da caminhada, estão ainda fracos, precisam estar fortalecidos, estão tomando leite, ainda não passaram para a comida sólida. Então, a liderança é para cuidar, é para curar as feridas do coração, da alma, né? Ovelhas que já foram maltratadas, até por liderança, por gente despreparada, gente que não está ouvindo mais a voz do Senhor, que está com os ouvidos e os olhos tapados, né? Pela soberba, pelo egoísmo, pelo ego, por querer centralizar, né? Centralizar em si algo que não é nosso, né? Porque a igreja, ela não é nossa. A igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus, Ele é o cabeça. Nós recebemos a palavra do Senhor, a direção, e aí sim nós passamos as instruções para as ovelhas do Senhor. Não vem de nós aquilo que vai ser feito com a noiva, com a igreja, não. Nós líderes na terra, nós ouvimos a voz de Deus, ouvimos a voz do bom pastor. E aí nós conduzimos a igreja que não é nossa, a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Nós estamos aqui para ser facilitadores, para cuidar das ovelhas, para testemunhar de Cristo, para levar a palavra, para evangelizar, para fazer discípulo, para amar discípulos, para amar as ovelhas, para um fortalecer o outro. A gente não está aqui para dar liderança, para dar direção. O único que dá direção para a igreja é o próprio dono da igreja, o noivo da igreja, é Jesus Cristo, né? Então o homem, quando ele deixa de ouvir a voz de Jesus e começa a ouvir a voz do seu próprio coração, ele começa a querer conduzir a igreja segundo a sua vontade. Mas a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. Então, a gente tem que estar sempre com os ouvidos ligados em Deus, em Cristo, para que a gente possa ter as melhores direções, né? Então, Deus, o próprio Deus, ele está dizendo aqui que ele cuidará de nós. Que ele vê a nossa ferida, a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas angústias, os ventos, os vales, as calúnias, as perseguições, as difamações, tudo aquilo que a gente passa na terra, né? Por ser de Deus, de Cristo, nós passaríamos por muita dificuldade na terra, né? Então, Deus nos vê, Ele nos olha, Ele nos contempla do alto. E aqui no 16, ele fala assim: de novo a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles contaminaram com sua conduta e com suas ações. Peraí que eu li o versículo errado. 16. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiverem feridas e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e a forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Então aqui ele fala que ele vai pegar as perdidas. Ele vai trazer de volta as desviadas. Que ele vai enfaixar as que estiverem feridas e vai fortalecer as que estão as fracas. Então,
o bom pastor, Jesus, o nosso amigo, o nosso condutor. Deus, ele nos promete aqui que vai enviar o seu Filho para cuidar de nós, para cuidar das ovelhas perdidas de Israel, onde líderes religiosos e políticos não quiseram se preocupar com as que estão perdidas, com as que estão desviadas, com as que estão feridas, com as que estão fracas. Mas Deus diz que Ele mesmo cuidará da gente, com um amor enorme, com uma fidelidade que não tem fim. Ele olha do céu. E a palavra hoje, para vocês guardarem no coração, é que Deus, Ele cuida da gente. Jesus, Ele vê o nosso sofrimento, Ele está o tempo todo conosco. Ele vê nossa dor, nosso lamento, nossas feridas. Ele vê quando a gente está fraco. Mas a palavra diz que quando a gente está fraco, aí a gente está forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, irmãos, essa é a palavra. E eu quero falar aqui também sobre o avivamento. O avivamento, ele não acontece em lugares grandes, ele não acontece em grandes estádios, ele não acontece em grandes agrupamentos, ele não acontece em grandes eventos. O avivamento genuíno e verdadeiro, ele acontece quando a gente fecha a porta do nosso quarto. A gente faz aquilo que está em Mateus 6,6, fecha a tua porta e ora em secreto ao teu Pai, que Ele vai te ver do céu e vai te honrar, vai te ouvir, vai cuidar de ti. No secreto, a gente fecha a porta do nosso quarto e ora. E o Senhor nos ouve, o Senhor nos contempla, Ele olha os nossos corações, Ele vê nossas feridas. E Ele, que nos vê em secreto, nos honra, nos cuida, nos guarda, nos fortalece. Então, irmãos, o avivamento, ele não vai acontecer no meio de multidões. O avivamento da igreja, ele vai acontecer quando a gente dobra o nosso joelho, quando a gente busca o Senhor para ir a águas profundas, onde nós não temos domínio sobre o nosso corpo, domínio sobre nada. E o Senhor nos chama hoje para sair do raso, para sair da água no joelho e ir com Ele a águas profundas, onde passa da nossa cabeça, onde a gente não tem domínio nenhum sobre nós. E é nesse lugar, em águas profundas, que o Senhor vai falar com a sua igreja, que o Senhor vai nos instruir, que o Senhor vai nos revelar coisas ocultas, profundas, que o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Foi quando Ana se ajoelhou e chorou e clamou e pranteou, que o grande milagre dela aconteceu. Samuel veio porque Ana se humilhou na presença do Senhor. Se abalou o espírito dela ao Senhor, se humilhou na presença de Deus, do Todo-Poderoso, aquele que pode mudar a minha e pode mudar a tua vida. Então eu chamo, irmãos, a gente está num tempo terrível, onde a igreja precisa de líderes, de pastores, de mães e de pais que se responsabilizem pelo povo, assim como Débora era juíza e profetisa. E porque Débora se levantou na nação, Israel teve 40 anos de paz. Mas
A Bíblia diz que Débora se levantou como mãe de Israel, porque a mãe, ela se responsabiliza pelo filho. E o Senhor nos chama hoje a se responsabilizar por pessoas, por ovelhas, por discípulos, por almas que estão perdidas. Estamos nos últimos dias da igreja, nos últimos tempos. E o Senhor nos chama como um exército do Senhor. Ele convoca, faz uma convocação hoje para que eu e você se aliste no exército de Cristo, para levar salvação, para levar libertação, para levar a palavra, para ensinar aqueles que não têm a mínima noção do que é a palavra do Senhor. Para aqueles que não têm a mínima noção da palavra que cura, que liberta, que salva, que edifica, que transforma, que faz nova todas as criaturas, que faz tudo novo. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor me confiou essa noite. É uma repreensão para os pastores, para os líderes que estão sendo infiéis com aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor colocou nas mãos. É a palavra contra essa liderança infiel. Que o Senhor cuida das suas ovelhas, que o Senhor ama as suas ovelhas, que o grande pastor Jesus está aqui para cuidar de mim e de você. E que o grande rebanho de Deus sempre vai ser guiado por Ele sempre vai cuidar de nós, Ele sempre vai nos amar, Ele sempre vai nos ouvir. Basta clamar, basta buscar, basta se humilhar na presença dEle. Nós precisamos de mulheres e de homens com fé, de homens e mulheres que buscam o reino, a justiça, a palavra, que busca agradar a Deus, não com palavras, com louvores apenas, mas com atitudes que revelam caráter, que revelam princípios do reino de Deus. Então, irmãos, fica com essa palavra, que essa palavra possa gerar frutos dentro do coração de vocês, que essa palavra possa falar grandemente, chamar vocês à responsabilidade de cuidar de pessoas, de cuidar de almas, de trazer almas para Cristo, de cuidar de ovelhas, de ver uma ovelha do Senhor que está sofrendo, que precisa ser amada, cuidada, alimentada. Que Deus nos dá recurso à toa. Deus não te dá revelação de palavra para você comer essa palavra e ficar satisfeito só para você. Mas a gente precisa derramar de Deus naqueles que estão aflitos, naqueles que estão sem esperança. O Senhor não dá recurso para nós, para a gente estar farto de comida e ver o irmão que está passando fome, que está com os filhos sem comida, que estão sem remédio, e a gente fechar o coração e fingir que essas pessoas não estão precisando de nós. Se eu e se você fizer um pouquinho, só um pouquinho de palavra, um pouquinho de amor, um pouquinho do nosso recurso, ninguém passaria necessidade nessa terra. As ovelhas não estariam sofrendo, perdidas, desviadas, se eu e se você estivéssemos cumprindo fielmente aquilo que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor nos pediu. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, essa palavra toca demais no meu coração, Senhor. Que possamos ser fiéis, Senhor, à Tua palavra, ser fiéis àquilo que o Senhor nos confia, que possamos ser líderes fiéis, Senhor, homens e mulheres de fé e fiéis ao Senhor.
Que a gente não olhe só para a gente, Senhor, mas que a gente olhe para o lado. Que a gente estenda a nossa mão, Senhor. Que a gente abra o nosso coração, Senhor, aqueles que estão perecendo, Senhor, que precisam de uma palavra, que precisam de uma direção, Senhor, que precisam de um alimento, que precisam de um alimento físico, um alimento espiritual, Senhor. Que possamos, Senhor, cumprir o nosso ID, Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade na terra. E que possamos, Senhor, olhar para o lado, para aqueles que estão sofrendo, gemendo, perdidos, angustiados, sem cuidado. E que o Senhor possa ligar as feridas, que o Senhor possa curar as feridas. E que o Senhor possa nos usar, Senhor, para cuidar de muitas e muitas ovelhas que estão abandonadas nesse mundo. Usa-nos, Senhor, nos dá a mente de Cristo, nos dá um coração bondoso e que possamos ser fiéis em tudo ao Senhor, em todo o tempo, possamos ser fiéis e que a gente possa ouvir a voz do bom pastor que nos guia, porque Jesus, Tu és o caminho, a verdade e a vida, que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente esteja num único caminho que nos leva ao Pai, que nos liga a Cristo. E por estarmos ligadas a Cristo, nós daremos muito fruto ao reino de Deus, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, nos limpa, nos purifica, purifica nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, a nossa boca, os nossos olhos, limpa de toda maldade, de todo pecado, de toda impureza, e nos faz ser igual ao Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu te abençoo em nome de Jesus. Que vocês fiquem na paz e que recebam muita paz, muita luz e direção do alto. Que a luz do Senhor possa resplandecer sobre cada um de vocês, sobre cada um lá, sobre a família, sobre os ministérios, sobre as nossas finanças, sobre os nossos celeiros, sobre as nossas... sobre tudo aquilo que o Senhor nos confiou, possa ter direção do alto em tudo que nós fizermos, que seja dirigido, que os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.